Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham, os que estão em nossa igreja, para a nossa oração dominical. A primeira leitura do livro da sabedoria serve para todos nós, mas pode servir também para este mundo que está aí, desacreditado, e este mundo que talvez não reconheça os bens da criação, que foram colocados à disposição de todos e para o bem de todos. Eu falo da natureza. Deus não fez a morte, nem tem o prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem. As criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade, porque nos fez a sua imagem e a sua própria natureza. Que Deus nos conserve neste pensamento e nesta fé do livro da sabedoria, do cuidado e da vida de todas as coisas, sendo o ser humano o centro, para onde convergem todas as coisas. Papa Francisco chama isto de natureza integral, cuidado integral, a ecologia integral, onde o ser humano é o centro e tudo mesmo, converge para este centro da pessoa humana, para o cuidado e a vida da pessoa humana. Que Deus nos conserve nesse pensamento, hoje trazido a nós por esta palavra de Deus. A segunda leitura é outro pensamento que deve nortear o nosso viver. É sobre a generosidade e a igualdade. A generosidade cria igualdade. Quanto nós precisamos caminhar nesse preceito da generosidade, sermos um coração generoso. Por isso eu sempre digo, até esses dias numa reunião de padres, o pessoal ressaltou essa ideia, falando para mim, que eu sempre dizia que inclusive o dízimo era uma espiritualidade. A partilha, um jeito de ser onde o sujeito viva a partilha, não apenas de dar coisas, mas de dar a si mesmo, de ofertar a sua vida, um viver caridoso, generoso. Este é o que a palavra de Deus quer atingir. Um jeito de ser onde a generosidade é capaz de provocar uma sociedade onde a igualdade seja o grande mote onde o Evangelho nos conduz. É difícil isto? Claro que é difícil, mas temos que perseguir isto. O Evangelho nos conduz para a igualdade. A igualdade se consegue com um coração generoso, onde todos vamos nos exercitando como uma grande espiritualidade, um jeito de ser que brota do nosso interior. Quisera me ater um pouquinho mais neste Evangelho muito interessante. O Evangelho é da primeira parte de São Marcos, e São Marcos divide o seu Evangelho em duas partes. A primeira parte anuncia Jesus operando milagres, Jesus dizendo quem Ele é. E nós vimos no domingo passado, através de um gesto, de acalmar o vento e o mar, Ele dizendo quem Ele é. Jesus, aquele que viveu na Palestina, dizendo que Ele é Deus com aquele gesto, porque só Deus tem poder de dominar a natureza, só Deus, Ele é Deus, Jesus é o Cristo, é o Senhor. No Evangelho de hoje, novamente, vai na mesma linha. Ele mostra com os gestos que Ele realiza, em primeiro lugar, desconcertante o gesto
para 2 mulheres, o que para a época é fora do comum, é transgredir, vamos dizer assim, toda a normalidade do mundo judaico. Mas ele o faz. Por quê? Porque entende a igualdade dos seres humanos. E na cura, no bem-estar, na saúde física recuperada, está muito mais do que isso. Está um ser humano recuperado. É isto que é o cristianismo. É um ser humano capaz de viver a sua dignidade. E é isto que Jesus faz neste gesto com as 2 pessoas curadas. Peçamos ao Senhor que também nós possamos sempre colocar a pessoa humana em primeiro lugar. A pessoa humana, nesse contexto social em que vivemos, tem que ter primazia sobre as coisas. Claro que Deus está em primeiro lugar, mas eu digo no contexto social em que vivemos. Ao se aproximar e tocar, Jesus não dispensa a caridade, a solidariedade de cada um de nós. Aproximação é o nome do Evangelho. Chegar junto significa entender a situação da pessoa e ajudar esta pessoa a caminhar. Jesus, no Evangelho de hoje, ao fazer a cura de 2 pessoas, pede de nós fé. Como dizia na primeira, não tenhas medo, basta ter fé. E para a segunda, levanta-te, levanta-te. Talvez nós, fisicamente, não precisemos dessas palavras, levanta-te, mas psicologicamente, e sob o aspecto da fé, quantas vezes precisamos ouvir de Deus a palavra levanta-te, levanta-te, vamos lá, a vida continua. Aos que estão celebrando o 7º dia, que estão em casa nos acompanhando, basta ter fé, não tenhas medo, levanta-te, levanta-te. Que Deus nos dê a coragem de nos levantar a cada instante de nossas dificuldades para podermos caminhar. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces, dizendo: Senhor da vida, atendei a nossa prece. Senhor da vida, atendei a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que manifeste com sua fé o Deus da vida e viva como comunidade de ressuscitados